Quer começar? Pode Faça as começar. honras. Pode começar. Vai, menino, começa, fala assim: Oi, gente, tudo bem? Vai. Não, vai você. Oi, gente, tudo bem? Nesse vídeo a gente vai falar sobre confiança. Que tipo de confiança? Confiança de você não sair falando para as pessoas que você não conhece da sua vida. E mesmo conhecendo, né? E mesmo conhecendo. Também, né? Também, né? Principalmente, né? Às vezes a gente acha que aquela pessoa que a gente conhece, que Até. tá E próxima. isso inclui até parente também, família. Exatamente, isso inclui família. Gente, não é todo mundo que torce por você. Não. Não é? Não é todo mundo que fica feliz por você, pelas suas conquistas. Não é. Então, assim, não se dê o trabalho. Às vezes a gente está falando empolgado, achando que a pessoa está feliz, está torcendo por você. Não E está. isso inclui também pai, mãe. A gente conhece muito casos assim. Sabe, que tem, sabe, parece que se incomoda pela sua felicidade, entendeu? Às vezes, gente, às vezes pequenas coisas, sabe, que é uma vitória para você, não necessariamente o outro vai enxergar dessa forma. Às vezes, e assim, isso atrapalha você para tuas conquistas, não é? Então assim, não conta nada para ninguém do que você tá pensando. E principalmente assim, um exemplo também que eu vou deixar bem claro assim, se você é casado, você tem um bom relacionamento, você tem confiança um com o outro, cara, é ali que você tem que compartilhar as coisas. Né? Porque se você está num relacionamento que você não tem confiança de compartilhar, é terrível. Eu conheço pessoas que se relacionaram e que falavam assim: ah, não, mas isso não fala não, porque isso aí eu nem conto pra ele. E eu fiquei pensando: ué, mas não é pros dois? Então, pelo jeito, não era. Né? Então, assim, se você tá num relacionamento que você tem confiança, ok, porque os dois ali têm o mesmo objetivo. Né? Por mais que a gente tenha confiança, você lembra uma vez do trabalho? Eu tinha feito uma entrevista, eu queria muito conseguir uma vaga de emprego. E eu lembro que eu não falei pro Marco. Eu falei assim, eu só vou falar depois. Aí depois de muito tempo, assim, eu ainda não tinha certeza. Aí eu senti no meu coração, eu falei, ai, não consigo guardar esse segredo. Vou falar. Aí eu falei pra ele, eu acho que não deu 2 semanas, aconteceu. Né? E eu não falei, porque eu falei assim, ah, não, deixa eu ver se vai acontecer, né? Eu só vou fazer uma entrevista. Eu nem falei pra ele, eu fui trabalhar no trabalho que eu tava, fiz a entrevista pro outro trabalho, mas eu não comentei nada com ele. Aí depois de um tempo eu falei, ah, eu vou falar. Aí eu falei, e acabou dando certo, assim, né? E, então, até nisso, sabe? Se você não confia, assim, 100% na pessoa, primeiro que você não devia nem estar com essa pessoa. Mas, né? Mas, Exatamente. Até porque quando você se casa, você se torna uma só pessoa, né? Tem que ser tudo compartilhado. Assim, então, assim, nosso modo de ver, de viver, a gente acha que é um por todos, todos por um, né? é, E isso faz muita diferença, né? E, assim, todo projeto que você tem ou pensa em fazer alguma coisa, se você não é casado, né, ou se for casado nessas mesmas condições que a gente, né, que a gente compartilha tudo, aí você não deve expor. Eu acho não deve expor suas ideias, se você. seus projetos. Ah, com outras pessoas. Sim, com outras pessoas. Você casado ou não. Não, Né? sendo solteiro, né? É. Solteiro. Se for casado e viver nas mesmas condições que a gente, de compartilhar tudo, de ser uma só pessoa, aí sem problema. Né? Entendi. E não compartilhar com os demais, gente. É literalmente assim, não ficar falando da sua vida para os outros. Isso eu aprendi muito com você. Né? Eu lembro que, nossa, eu trabalhava numa empresa que tinha muitas mulheres, então a gente conversava o dia inteiro de várias coisas, vários assuntos. E assim, a gente se dava muito bem, todo mundo ali. Então eu me sentia confortável de falar de coisas da minha vida pessoal, da minha família, e todo mundo falava ali. Mas aí eu lembro que eu chegava em casa, eu conversava com o Marco e ele falava, mas por que você falou isso? E eu falava, ah, porque a gente estava conversando. Ele falou, mas você não tem que ficar falando essas coisas. E eu falava, ai, que besteira, né? É uma bobeira, não tem problema nenhum, bobagem, isso, a gente compartilha. Ele falava, não, mas tem coisas que você não tem que estar falando. E depois eu passei a ver que realmente, né? Pra que eu falei algumas coisas, né? E não é só na vida financeira, né? Em todos os aspectos, né? Familiar, profissional,
como é sentimental. Você não fala, você ser casado, você comentar que seja uma pessoa que você considera como seja sua amiga, sei lá o quê. Não conversa, ai, meu marido, isso, sei lá o quê, minha esposa, sei lá o quê. As coisas, essas coisas é pra você, né? Não se comenta com os outros. Até porque você só vai ouvir pitaco. Não Né? vai resolver Então, nada. capaz, esse espetáculo pode atiçar mais a fogueira. Pode prejudicar mais, né? Pode A pessoa. prejudicar mais. Porque não é todo mundo que fala assim, ah, não, mas conversa com ele, mas será que isso? Tem gente que já vira e já fala, ah, mas também ele é muito filha da mãe, né? De fazer isso. Sabe? A pessoa não sabe o que tá passando na tua vida pra estar dando esse tipo de pitaco, dizer o que você tem que fazer, o que você deixa de fazer, ou pior ainda, julgar a pessoa. Acho que quem tem Né? que resolver os problemas é o casal, e não as pessoas de fora. Exato. Né? Por isso que muitas vezes acontece também, existe aquele ditado, né, que a sogra, né, que é um capeta, é um demônio, não é? Porque fica me metendo na vida. Por quê? Porque a filha vai lá, conta pra mãe, e a mãe já fica falando, Porque isso, conta a aquilo. versão dela, Exatamente. né? Não tá ouvindo a versão do outro. Isso também é uma coisa que eu aprendi, assim, eu nunca falei da minha vida, assim, de problemas meu com o Marco, se a gente brigou. No máximo eu falava, ai, não, mãe, porque quando eu morava no mesmo condomínio com a minha mãe, eu falava, ai, não, mãe, eu vou lá porque Isso, não quero conversar. E essa sua Pronto. atitude assim foram e são muito importantes, porque a pessoa, se ela contasse tudo que acontecesse entre a gente, acho que talvez minha sogra não queria nem olhar para minha cara, né? Minha cunhada talvez- também ia ficar todo mundo revoltado comigo e depois a gente ficava de bem. Eu e minha esposa ficaria de bem, mas ficaria de mal. Aí fica aquela situação pior ainda, né? Ou vice-versa. Sim. Se você falasse tudo o que eu faço que não é legal ou que eu já fiz pra sua mãe, Exatamente. será que ela ia ter o mesmo carinho que ela tem por mim? Não é? É se pôr no lugar, cara. E assim, é entender realmente que a vida a dois é realmente a dois. Mas é a dois pra tudo. É a dois pra financeiro. Mas é a dois pra financeiro assim. Por mais que vocês não tenham contas juntas, que vocês, não, cada um tem seu salário, a gente não junta. Eu realmente não consigo entender muito essa mentalidade de um casal que realmente está bem. Mas isso é normal. E eu entendo pra alguns casos e eu acho que tá ok. Mas quando você fala da tua vida, tu conquistas, sabe? Cara, não é todo mundo que tá torcendo por você. Não faz isso, não fica falando. Você tem que saber, tem que pensar muito para quem você vai contar, né? E- Não é todo mundo que merece confiança. E a questão também, assim, de... Ai, brigou. Aí chega e conversa. Por mais que seja muito amiga, por mais que seja muito amigo, por mais que seja uma pessoa que você sabe que tá ali, que compartilha, você tem que conhecer muito a pessoa, mas muito mesmo. Não é uma pessoa que você acha que é tua amiga. Não, tem que ser uma pessoa de muita confiança para você compartilhar. E olha lá. Da mesma forma como se você tem a melhor relação do mundo, o melhor casamento do mundo, se teu marido é maravilhoso, é porreta mesmo em todos os sentidos, que você fica falando demais para os outros. Eu sempre falo, quando você tem um bom relacionamento, você não precisa falar para ninguém. As pessoas percebem, não é? Não precisa falar para ninguém. As pessoas percebem na tua forma de falar, na tua forma de agir, na tua forma de, deixa eu ver, eu vou ver com o meu marido, depois a gente conversa. As pessoas percebem no pouco. Você não precisa mostrar para ninguém. Quando você tem aquela necessidade de ficar mostrando muito para os outros que teu relacionamento é maravilhoso, eu já olho assim, será? Porque eu já conheci pessoas que falavam, porque fulano foi tão fofo hoje, fulano fez isso, fez aquilo, fulano fez aquilo. Depois a gente descobriu que fulano não era nada daquilo. Sabe? Assim também, nessa mesma empresa que eu trabalhei, que tinham muitas mulheres, tinha uma menina que eu gostava muito. E ela falava muito da vida dela, assim, sabe? Muito. De quando do namorado. Todo mundo achava que o namorado dela era um filho da P, sabe? De tanto que ela falava mal dele. E eu ficava pensando, e por que tá junto? E depois brigava, e aí era aquilo que você falou. Aí voltava tudo e ficava todo mundo com aquela cara assim, ó. De bunda. Mais chata ainda, porque todo mundo desceu o pau. Entendeu? É complicado. Outra coisa também que você não pode compartilhar, gente. Teus sonhos. O que vocês estão planejando. Se vocês estão planejando em comprar, sei lá, um carro, se vocês estão planejando em abrir um negócio, se vocês... Não fica falando para os outros.
sabe? Se você... Agora, a única coisa que eu acho que você deve falar para os outros é assim, vou vender meu carro. Ah, eu tô vendendo meu carro, se você quiser ou conhecer alguém, aí tudo bem. Né? Porque aí até ajuda, facilita, né? Vai que alguém tá interessado. Agora, vou vender meu carro, porque eu tô precisando, menina, do dinheiro para fazer não sei. Ai, cala a boca, não fala. Não interessa o que você vai fazer com o dinheiro, entendeu? Você vai vender seu carro porque você quer vender seu carro, ponto. Né? Por quê? Não faz sentido. Né? Ou então, ai, porque tô tão apertada, porque tô cheia de dívida. Cara, não fala isso. As pessoas ficam até comprando. Ai, coitada, você viu? Tá vendendo até o carro porque tá com dó. As pessoas não pensam assim, ai, vou, fulano. Você não sabe quem tá querendo comprar um carro? Fulano tá querendo vender o carro, né? Pronto. É o suficiente, E tem né? aquelas pessoas que partem para aquele assunto, né? Mas quanto você está querendo o carro? Ah, mas é tudo isso, vale? Mas meu seu carro, quando eu vi, tava amassado o para-choque, tava as rodas tudo riscado, sabe? Já fica gorando seus negócios, o que você confiou para falar para a pessoa fica gorando os seus negócios, É entendeu? verdade. Em vez de te ajudar, né? De falar, se eu souber de alguém, eu faço. Sim. A pessoa começa a pôr defeito. É. Sabe? Então, gente, não fica falando da vida de vocês pra ninguém. Interessa pra ninguém. Não quer saber quanto você quer vender? Falta perguntar, mas você vai fazer o que com o dinheiro? Porra, mas... Interessa. Mas é isso, né? Acho que Sim. é o que a gente pensou dessa forma, né? Acho que confiar a gente mesmo, o casal, né? Se tem os mesmos conceitos que a gente, acho que é um contar pro outro, né? Assim, a gente cada vez se fortalece mais, né? É verdade. Sabe? Tem muitas coisas assim situações que a gente passa que eu fico pensando, putz, queria estar com minha esposa do lado, sabe? A gente sente mais segurança, entendeu? E acho que é isso, né? Então acho que confiar mesmo. Compartilhar um com o outro, né? Um com o outro. Ai, queria tanto que fulano tivesse aqui pra ver isso. Exatamente, Né? Às vezes a gente até manda mensagem um pro outro porque não aguenta. Chega em casa eu te conto, mas olha isso. Sim. Sabe? É esse nível de lealdade que tem que ter. Né? E se você ai, mas eu não sou casado, eu não tenho namorado, nem nada, ok. Mas se você tem esse nível de lealdade, sabe? Da pessoa que você sabe que eu posso contar tal coisa que fulano não vai fazer. Você tem que ter esse nível de confiança. Tá? Por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês, assim, cara, eu tenho uma confiança, meus pais eram separados, né, divorciados. Então sempre morou minha mãe, minha irmã e eu. Então a gente tem uma coisa assim muito de confiança, a gente é muito apegada, muito. Tem muita coisa que assim a gente vai correndo contar, comemorar, mas tem muitas coisas que eu não falo e tem muitas coisas que elas não falam. E tá certo. E tá tudo bem. Sabe? É assim, não é porque, ai, mas fulano nem me contou aquele negócio. Não, gente, ela não tem que me contar tudo. Não é assim que as coisas funcionam. Você quer uma pessoa pra você contar tudo, absolutamente tudo mesmo? Conta pra Deus. Pronto. É o único que você pode confiar pra contar tudo. Exatamente. Não é? Quer uma direção? Pede pra ele. Ai, não acredito em Deus. Então pede pra quem você acreditar, minha filha. Você acredita na luz, no universo. Pra quem você acreditar? Você quer fazer um projeto, sei lá o quê? Fala com Deus. Se for a sua vontade, o Senhor me direciona. Vai perguntar para um colega, um amigo, que você acha que é amigo, colega, sei lá o quê. Ele vai te direcionar para nada. Exatamente. Muito pelo contrário, vai colocar uns olhos gordos. E não é papo de crente não, tá, gente? Não é que a gente tá falando conversar com Deus porque a gente é crente, não. Em quem você acreditar, no que você seguir, para onde você leva a tua fé, pede pra ela, tá? Fica esse conselho aí. Agora, se for casado que nem a gente, tiver os mesmos princípios que a gente, a sim. forma, aí você pode contar, né? Não é? Sei não. Será? Será? Acho que a gente pode contar, né? Até, não, porque é assim, né? Quando nosso pensamento, quando a gente se casa, vai ser, até o fim da nossa vida, vai ser nós, casal. Filho, vão seguir sua vida. Filhos vão ter a sua família. Pai e mãe tem a vida deles. Pai e mãe vão morrer. E quem vai ficar? Só o casal. Então se eu não puder compartilhar com a minha esposa e minha esposa comigo, vou compartilhar com quem? Então é só nós e Deus. Ponto. Exatamente. Né? Porque todo mundo vai ter sua vida. E quem vai estar
Até o fim das nossas vidas, só nós mesmos É. juntos. Verdade. E É isso, né? Isso. Então, um beijo pra vocês. E até a próxima. Espero que tenham gostado. Que lindo, falou. Beijo, gente. Tchau. Não vai falar isso. Não fala isso não, doido. Tá doido? Não fala isso não. Para de ser doido.